Olá, olá! Como vocês estão? Espero que bem. Hoje teremos um daqueles vídeos sem edições, que eu estou gravando no notebook, que me dá mais conforto. E eu até planejei gravar no tablet, que é onde a gente consegue fazer as edições, né? Mas vim de uma jornada de regulação para que esse vídeo fosse possível. Afinal de contas, até as interações com a mãe demandam uma certa regulação, né? Diante do desgaste emocional que me causa qualquer coisa, qualquer interação. Mas a minha autorregulação foi desregulada, né? Por elementos que não cabe aqui mencionar, né? Mas infelizmente eu estava fazendo o cafezinho da regulação, ouvindo a musiquinha da regulação. Ai, e a impermanência se fez presente, né? E cá estamos nós, desregulados, mas com a aspiração de gerar benefício para os seres, que é inclusive o que eu. A primeira coisa que eu gostaria de falar como mensagem de Ano Novo, né? É que, diante do recrudescimento do individualismo, diante do recrudescimento do dogma dessa seita chamada neoliberalismo, eu não estou brincando, tem gente séria fazendo trabalho sério, onde o liberalismo é lido como uma religião, mais precisamente uma seita, né? Diante disso, é bom que a gente pense numa coisa que existe no contexto do budismo, que eu acho muito bem fazeja. Aliás, eu estou cada dia mais interessado nas. Estou cada dia mais interessado. Desculpa, gente, gestos aleatórios de autista mesmo. Eu estou cada dia mais interessado nos elementos sociais benfazejos do budismo, muito inspirado no professor Joaquim Monteiro, nas reflexões de outros pensadores budistas, e que me levaram a começar a conceber o budismo fora dos estereótipos em que ele foi colocado, em parte pelo orientalismo, né, e por anos de distorções do Dharma budista. Inclusive, quem tiver interesse pode procurar lá no Tendrel, T-E-N-D-E-T-E, desregulado, tá, gente? Minha capacidade cognitiva foi implodida. T-E-N-D-R-E-L, Tendrel. Que é uma página de um cara muito massa chamado Eduardo Pinheiro, cujo nome budista é Padma Dorje. E ele tem uma série de textos chamado As Três Ondas de Distorções do Budismo. É bem interessante, porque o budismo foi distorcido no assim chamado Ocidente em três grandes ondas, né? Então, primeiro a gente teve dos colonizadores mesmo, né, que invadiram a Índia, invadiram países asiáticos, e principalmente a Índia, né? E voltaram com essa ideia de que lá existe uma religião que está de acordo com a visão de mundo positivista, cientificista, centrada no pragmatismo, no empiricismo, que era a visão de mundo que estava sendo reforçada a partir daquele momento na Europa.
Então o Buda aí é vendido, né, na Europa e consequentemente no assim chamado Ocidente como essa espécie de cientista da mente. Tanto que não vão faltar obras, né? E até hoje eu fico besta como até hoje tem gente que tem coragem de reforçar esse tipo de distorção. Não faltam obras que vão colocar o Buda Sakyamuni como um psicólogo, né? E o budismo como uma espécie de terapia, né? O que é bastante errado, né? E aí todos os elementos religiosos do budismo vão ser esvaziados, né? E como os europeus sempre fazem, né? Eles, quando querem se apropriar de algo, de alguma cultura que não é a deles, eles esvaziam aquele campo de saber do que não convém a eles e pensam o que convém a eles, né? Foi assim que os ocultistas fizeram com a Cabala, por exemplo. Então, por exemplo, a Cabala, ela tem fortes ligações com o sufismo. Ela tem elementos de combate intencional ao egoísmo, por exemplo. Então, se você ler cabalistas mesmo, né, vocês vão ver que parte do trabalho do místico cabalista é transmutar o modo de operar baseado no desejo por obter, receber do mundo pelo seu oposto, pelo desejo de doar, de irradiar. Isso está muito ligado com a esfera da iluminação, né, que é Tiferet, que é a esfera do sol e tal. E aí entra um outro campo de interesse que é melhor nem começar a falar. Mas eles esvaziam isso. E aí o que é que os ocultistas fazem? Tem um negócio aqui, uma tal de árvore da vida que tem umas esferas e tem uns estágios, né? E a gente tem essas ordens aqui paramaçônicas que a gente está construindo. E aí tem os graus, né? E a gente... pronto. As Sefirot são os graus. E é isso aí. O resto joga fora. Então fizeram isso com o budismo também, né? Pegaram alguns aspectos que eram convenientes e ainda assim esses aspectos foram distorcidos, como por exemplo, era conveniente para eles a ideia de karma, né? Porque o karma ele também é um dispositivo de controle social, né? Então eles gostaram disso, que legal, pô, porque a gente não pode mais convencer o europeu de que ele vai pro inferno, porque o pessoal tá aí desencantado com a religião cristã, desencantado com o catolicismo, e aí vem essa religião aqui, que meio que não é uma religião, e ela dá um jeito de colocar a culpa na pessoa sem o medo do inferno, mas com medo do mau renascimento, de uma má reencarnação, de uma involução no grande ciclo das encarnações. E assim os caras pegam um conceito de karma do hinduísmo védico, que nem é consenso em todo o espectro do que a gente hoje chama de hinduísmo, que inclusive a gente chama de hinduísmo por causa dos europeus, né, também, que também é uma coisa que, assim, não existe hinduísmo, né, gente? Não existe hinduísmo. E que ainda assim está distorcido. Porque se você for estudar, e eu estudei muito isso esses últimos 3 anos, que aliás, os últimos 3 anos foram muito significativos na minha vida, porque eu vinha de uma série de graduações frustradas, né? Hoje eu sei por causa do autismo. E eu finalmente consegui implementar uma formação na minha vida, que foi em filosofia do yoga.
E um dos nossos módulos, né, foi história das filosofias do yoga. E a gente estudou as perspectivas védicas, né, brahmânicas, dos Upanishads, né, e tudo, do Vedanta, e até antes do Vedanta. E ainda assim a gente vê que o conceito de karma, por exemplo, como foi propagado pelo Espiritismo, está completamente distorcido. Completamente distorcido. Né? O que eles ali chamam de karma nada mais é do que a ideia da causalidade newtoniana aplicada à espiritualidade. E karma não é apenas causalidade, no sentido de eu jogo esse copo no chão e ele quebra. Né? Karma é a própria ação. A própria ação de quebrar o copo é karma. Né? Tem um livro muito legal, eu sou indicador de livro, né? Tem um livro muito massa da Karma Tarchin, que agora eu não lembro se é um autor ou uma autora, sinceramente. Mas é um livro muito bom. Não é Karma Tarchin, não. Meu Deus, não. É outro nome, gente. É porque realmente o que eu consegui de regulação cognitiva hoje foi perdido. Né? Então, me desculpem. Eu esqueci o nome do autor, mas Traleg Kyabgon. Pronto. Traleg Kyabgon. Tem um livro chamado Karma, o que é e o que não é. Muito bom. Se eu não me engano, está sendo publicado pela editora Lúcida Letra. Se não for Lúcida Letra, é a Dharmakara. Se não for nenhuma das duas, se pesquisa Traleg Kyabgon Karma, o que é e o que não é. E que livro sensacional. E a intenção não é dizer, nossa, vamos obliterar agora os conceitos acerca de karma que foram já construídos, por exemplo, pelas espiritualidades afrodiaspóricas brasileiras. Não. Refinar não é um problema, né? Refinar para além desse karma que é mero controle social e inoculação de culpa, né? Então a gente tem essa onda aí da distorção do budismo. A gente tem uma segunda onda que é a dos ocultistas, principalmente da teosofia. Então vai vir a Blavatsky, vai vir o Annie Besant. Embora Annie Besant seja mais no campo do gnosticismo, do cristianismo místico, né? Mas principalmente a Blavatsky, né? E aqui eu nem vou entrar nisso. E vai ter a terceira onda, que é uma que eu gosto, porque foi por aí que eu entrei nessas coisas de espiritualidades asiáticas, que foi o Beat, o movimento Beat, o Allen Ginsberg, o Jack Kerouac, que eu nunca sei falar o sobrenome direito, Kerouac, não sei, do Neil Cassidy, do Lawrence Ferlinghetti, que é um dos meus favoritos. E esse pessoal todo vai estar ligado a um cara chamado Alan Watts, né? E o Alan Watts, embora ele esteja implicado em mais uma onda de distorção do budismo, ele é de uma outra farinha. Assim. É uma distorção que pode catapultar alguém para para outro patamar, sabe? Porque ele é genial, ele é muito genial. Blavatsky também, tá? Também. Blavatsky tinha uma genialidade, eu não tô aqui para negar isso. E agora o Alan Watts, ele tem uma genialidade muito específica, porque ele de fato vai criar uma tradição zen própria. Então, existe uma tradição zen norte-americana que é a tradição do Beat Zen, né?
basicamente é o Zen do Alan Watts, né? E que é uma tradição legítima hoje em dia, porque as pessoas praticam nisso, as pessoas se realizam dentro disso, né? Mas é um troço cheio de distorções, né? Porque principalmente vai trazer ideias de um tal iconoclasmo do Zen, que é muito idealizado, assim. Não são poucas as pessoas que se decepcionam, porque quando vão para o Japão, quando vão para a China, e chega lá, o pessoal do Zen tá lá adorando a Amitabha e se prostrando para Amitabha e rezando para Kanon e rezando para Manjushri ajudar o filho a passar no vestibular. E o pessoal fica, nossa, o budismo se acabou na Ásia também. Mas esse sempre foi o budismo, cara, sabe? O budismo nunca foi o que algumas pessoas imaginam, né? E agora a gente tem uma nova onda de. Aí eu não vou me arriscar a falar de distorção, porque eu não tô afim de criar polêmica. Eu já tô sendo implicado aí em polêmicas contra a minha vontade. Abafa, né? É, a gente tem os acadêmicos, né? O pessoal de Oxford, por exemplo, reinterpretou o Dharma budista e também criou um outro troço lá, que alguns chamam de o budismo de Oxford, ou a escola de Oxford. E que até o Dzongsa Tshentse Rinpoche, que é um cara, né? Um cara muito de altíssimo grau lá no budismo tibetano. Eu já vi ele se referindo a esse pessoal como escola de Oxford, como se eles fossem de fato hoje uma linhagem de budismo específica, um budismo acadêmico. É... Bom, mas todas as ondas de distorção do budismo, né, por mais questionáveis que sejam, elas vão... Não, todas não. Menti aqui, porque a primeira onda, né, como é o próprio colonizador que está ali tentando inventar um budismo que soe legal para um determinado tipo de europeu, que é o europeu do século XIX, ali vai ser inventado um budismo individualista, né, da própria salvação, da própria iluminação, né? Mas é consenso, né, que um cerne do budismo é a compaixão. Nossa, Rafael, mas você errou aí, hein? Do budismo Mahayana. Não. Essa é mais uma distorção que precisa ser obliterada. Essa ideia de que o budismo Theravada, né? O budismo que floresceu na Birmânia, no Camboja. No Camboja também tem budismo tântrico, inclusive. No Laos, no Vietnã, que também tem o Zen, né? Na Tailândia, né? Na Birmânia, talvez eu já tenha falado. De que o Theravada é essa coisa que não liga pra ninguém, que é um budismo sem compaixão. Mentira, né? Você pega ali, tá lá no topo da minha... Eu boto na comeira da casa, tá, gente? Os sutras Pali, né? Nossa, muitos deles já falam de compaixão. E eu não quero esgotar aqui o tema compaixão agora, né? Um dia eu faço isso, porque essa é só uma mensagem de ano novo. Eu quero pegar, na verdade, o cerne, né, da ideia de compaixão dentro do budismo e pegar ela e adaptar ela, né? Desencriptar ela e torná-la ela código aberto. Porque quando a gente fala compaixão, isso acaba ficando muito nichado, né? Acaba do interesse do praticante budista, por exemplo, tá rezando para inimigo, tá rezando pra gente que tá fudendo com a gente, que a gente reza, tá, gente? A gente reza que esse ser, filho da puta, desgraçado, perverso, psicopata, descubra que o que ele tá fazendo é uma merda, que só vai fuder com ele mesmo, e que ele vai renascer e vai se fuder mais, e que ele consiga encontrar a raiz do sofrimento dele e consequentemente encontrar as raízes
da superação desse sofrimento. A gente reza. Eu confesso que não rezo com tanta honestidade assim, mas eu rezo. Bueno, então isso acaba afastando as pessoas. Nossa, que nada. O budismo vai ficar mandando o quê? Eu rezar pra Bolsonaro, bicho? Quero que o Bolsonaro tenha o mesmo destino de Mussolini aí, ou pior. Foda-se. Não, veja só. A ideia de compaixão, ela é te treinar. Ó, vamos pensar assim. A compaixão. Pronto, tem uma coisa muito legal no budismo tibetano que eu gosto muito, que é eles separam a compaixão entre relativa e absoluta. Isso é sensacional. O que eu tenho é compaixão relativa, ou seja, é a bodhicitta relativa, né? É a mente do benefício aos seres relativa. Por quê? Quando eu sento na minha prática, eu recito as coisas ali, legal, mas eu penso com mais honestidade em minha mãe, meu avô, onde quer que ele esteja, minha avó, onde quer que ela esteja, na minha irmãzinha, onde quer que ela esteja também, na minha companheira, nos palestinos, né? Mas quando eu projeto diante de mim, assim, pessoas que me prejudicaram ou que estão me prejudicando agora, essa compaixão ela fica meio poluída. Essa contaminação faz com que essa compaixão seja relativa. A ideia é, em algum momento, despertar a bodhicitta absoluta, total e restrita. Então vamos pensar assim: essa compaixão absoluta e restrita, essa abertura inegociável, né? Ela é o pote de ouro no final do arco-íris. Né? Mas antes a gente pratica a relativa, pô, que já é alguma coisa, né? E uma forma de praticar essa compaixão relativa é nos treinarmos cotidianamente a realizar todos os atos das nossas vidas, ampliando a perspectiva, ampliando a motivação. Por quê? Porque nós, serezinhos do samsara, renascemos neste mundo muito carregados por um senso de incompletude. Nós sentimos um buraco, alguma coisa aqui dentro que está aberta e que precisa devorar tudo que está pela frente numa esperança de se tornar completo. Mas isso nunca se completa, né? E quem faz a vida nisso é o pessoal aí do marketing, né? Porque se especializaram em convencer as pessoas de que o produto que eles estão oferecendo tem o formato e o tamanho exato desse buraco. Bom, e assim nós nos tornamos obcecados por preenchermos esse senso de incompletude. Isso faz com que a nossa própria relação, e aqui já fica uma dica para quem ainda está reproduzindo aí que o budismo é contra o desejo. Não é nada disso. O budismo apenas reconhece que o desejo costuma nos levar ao sofrimento. Ou não? O Buda mentiu. Alguém aí, né, realmente atingiu a plenitude absoluta através de um objeto de satisfação dos sentidos? Alguém aí já atingiu uma plenitude perene com um cafezinho, com uma foda, com
uma religião, com uma ideologia política, com um livro, com um jogo de videogame, com qualquer coisa. Me manda um e-mail, você aí que ficou completão. Porque assim, cá do lado dos réis mortais, né, nós seguimos extremamente frustrados com todo o investimento que a gente faz nos objetos dos sentidos e que geralmente a gente nem consegue, porque ainda tem essa, geralmente a gente nem alcança, né? E os que a gente alcança, né, tem um prazo de validade claríssimo. É por isso que tanto o budismo quanto o shivaísmo da Caxemira, quanto diversas tradições surgidas na Índia antiga, vão dizer que esta realidade, nossa vida é composta de sukha dukkha. Isso vai ser colocado junto, tá? Sukha dukkha. Sukha dukkha é o seguinte: sukha quer dizer doçura. E eu não tenho informação suficiente para dizer se a palavra açúcar veio disso. É capaz. Mas eu não tenho estudo etimológico nisso aí, não. Mas sukha é o doce. Dukkha é o amargo. A vida, logo, é sukha dukkha, né? E o budismo não vai se colocar contra o desejo, nem o Tantra Shivaíta vai se colocar contra o desejo. O que essas pessoas, né, que trilharam e que produziram material escrito nesses sistemas, né, o que elas vão postular é que não existe objeto dos sentidos que seja capaz de aplacar em nós, de uma maneira perene, a insatisfatoriedade. Então, quando vocês ouvirem por aí algum desavisado dizer budismo é contra o desejo, vocês dizem não, não é assim não. O budismo apenas constata, e não é só o budismo não, tá? O vishnuísmo, o shivaísmo, tradições não indianas também, o sufismo, a Kabbalah, né? Vão falar em uníssono, né? Nós temos um senso de insatisfatoriedade, temos um senso de incompletude, e isso nos mete em muitas ciladas. Muitas ciladas. Porque a gente está sempre agindo numa tentativa desesperada de aplacar esse senso. Só que veja só, quando a gente busca aplacar esse senso de incompletude com o objeto dos sentidos, seja ele algo material ou imaterial, nós estamos cobrando de um objeto incompleto, condicionado, que nos proporcione uma experiência incondicionada e completa. Isso é um erro cognitivo. E é por isso que surgem os métodos espirituais, os métodos de prática nessas tradições, para que o praticante não é para que o praticante mate o desejo ou mate o ego ou essas baboseiras aí. O que o praticante irá buscar ali é estabelecer uma relação com a realidade, com os objetos do mundo. E quando eu falo objetos, não é no sentido pragmático de uma ferramenta, uma caneta, uma chave de fenda. Estou falando objeto no sentido filosófico, objeto, tudo. Tudo que está fora da nossa pele e o que está dentro também, porque a gente se relaciona com o corpo. E isso é grave, inclusive, muito grave. Inclusive, esse é um dos pontos do Tantra. E infelizmente, toda vez que eu falo Tantra, eu tenho que especificar que eu estou falando da corrente espiritual surgida na Índia do século IX, final do século VIII, e não estou me referindo às coisas que vocês veem quando bota Tantra no Google.
Acho que vocês devem saber, né? As massagens duvidosas e tudo mais aí. Os retiros duvidosos e tudo mais. É, então, o que está sendo colocado, né, ali, nessas tradições, é que a gente, antes de tudo, e isso é o grau zero do treinamento, que a gente treine nos relacionarmos com o objeto numa outra base. Que base é essa? Uma base ampla. Uma base ampla. Em que sentido? Bom, eu tomo o cafezinho e eu posso ter dois tipos de motivação em direção a esse cafezinho. Eu posso ter uma motivação limitada, que é ficar ligado, mesmo diante de uma desregulação, como a que eu sofri há alguns minutos. Conseguir algum hiperfoco, conseguir algum nível de... hiperfoco não, de foco mínimo para falar com vocês, né? Para conseguir me articular minimamente. Essa é uma motivação estreita ainda. Embora seja uma motivação bonita até, tá? Até bonita porque envolve vocês. Ela já não é tão estreita assim. Ela envolve alguma coisa para além de mim. Então já nem seria uma motivação tão ruim assim. Mas eu olho pro cafezinho e cobro dele, ó. Tapa aí o meu buraco, tá? Você vai tapar o meu buraco. Você vai resolver o meu problema, né? Ou eu posso operar, né, dentro de uma motivação menos estreita. E como é que a gente cultiva esse desestreitamento? Essa ampliação da motivação. Olhando, se relacionando com os objetos que interagem com nossos sentidos, sem cobrar deles que sejam a solução final para essa insatisfatoriedade. E aí, quando a gente treina isso, né? Quando a gente treina não beijar a namorada ou namorado ou namorade por baseado no desespero por sanar um senso de incompletude. Quando a gente para de cobrar da lasanha, do pôr do sol, do casamento, seja lá o que for, que seja a solução final para a nossa insatisfatoriedade. Quando a gente passa a aceitar que aquele objeto é limitado, ele é condicionado, ele é relativo, e que ele vai nos dar um senso de prazer, de satisfação, e que esse senso, ele naturalmente é oscilante. Curiosamente, a gente começa a ter muito mais satisfação ao nos relacionarmos com esses mesmos objetos. Porque à medida que nós paramos de achar que precisamos alcançar essa ou aquela coisa para nos tornarmos completos, nós começamos a desconfiar que talvez nós não estejamos incompletos. E esse é um elemento que eu acho sensacional no shivaísmo da Cachemira. Eu ia mostrar um livro para vocês, mas não está aqui. E quem tiver interesse em entender o que é o shivaísmo da Cachemira, eu indico tanto os cursos
da escola onde eu estudei, né, nos últimos 3 anos, que é o Ashram Urbano, capitaneado pela professora Rosana Roche, que é professora na parte do Hatha Yoga, e o professor João Carlos Gonçalves, que é o professor de filosofia do yoga, que foi com quem eu estudei filosofia do yoga. E é graças a ele que eu estou podendo falar esse monte de coisa aqui para vocês. Que o João me ajudou muito a articular muita coisa que eu tinha na minha cabeça. Muitas leituras desconexas, né? Que é a mágica que só um professor pode fazer. Por isso, professores não são dispensáveis, tá? E também tem o livro do Mark Ditkovsky, traduzido pelo João, que é A Doutrina da Vibração, que está à venda aí na Amazon, sob demanda. Eu tenho até que comprar outro para mim, que o meu já está devastado. O bichinho sofreu, porque eu acho que eu li esse livro umas 15 vezes, pelo menos, de verdade. E eu acho muito legal isso no Shivaísmo da Caxemira, porque veja só, todas essas tradições, elas vão postular que nós temos um senso de incompletude. E aí elas vão traçar um caminho, um corpo de práticas que vai nos conduzir ao saneamento desse senso de incompletude. Mas a resposta que cada uma delas vai dar para a natureza desse senso de incompletude e para a natureza do senso de completude vai variar, né? Então no Shivaísmo da Caxemira, esse senso de incompletude não passa de uma ilusão. É uma viagem nossa, e não é uma viagem qualquer. É a nossa viagem favorita. De todas as nossas neuroses, de todas as nossas fixações, de todos os nossos delírios, esse é o favorito. Essa é a viagem, esse é o núcleo duro de uma coisa chamada avidya. O que é avidya? Vidya é conhecimento. Vidya, conhecimento. Vem de visão. Então hoje, para não traduzir de uma maneira capacitista, as pessoas estão evitando traduzir a vidya como cegueira, não ver. Porque dentro da própria literatura sânscrita, a vidya não é usado dentro de uma literalidade. A vidya é não ver. A é negação. Nossa, Rafa, essa palavra parece vídeo. É isso mesmo. Vidya é de onde vem vídeo. A é a negação. Não é isso? Quando a gente fala agnóstico. Não é isso? É ascético. A vidya é não conhecer. Que a gente traduz por ignorância. Né? Então o núcleo duro da nossa ignorância, segundo o Shivaísmo da Caxemira, é esse buraco fantasmagórico, esse senso de incompletude, que faz com que a gente busque desesperadamente, em todas as coisas que fazemos, a completude. Portanto, as práticas dentro do Shivaísmo da Caxemira, as práticas meditativas, a teoria, tudo vai convergir para que a gente pare de viajar, que é incompleto. Nós somos plenos. Não, agora veja, plenitude nesse contexto não é no sentido de um copo cheio de água até a boca e ali não cabe mais nada. Essa plenitude é transbordante. No sânscrito a gente chama de Purnata. Não sei se vocês conhecem um mantra muito bonito que é tirado das Upanishads. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Repare que a palavra Purna e suas declinações
nesse mantra é repetida, né? Purnamadar, Purnamidam, Purnat Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya. Longe de mim arriscar traduzir esse troço. Quem quiser, ó, tem a tradução das Upanishads do professor Apriliano, cujo primeiro nome eu esqueci porque eu estou desregulado. Mas eu acho que é João Apriliano. Talvez seja João. Eu acho que é. As Upanishads não estão aqui. Mas procurem. O sobrenome é Apriliano, tenho certeza. Ele tem uma tradução linda das Upanishads, né? O que eu posso dizer assim por alto é que esse mantra, ele está dizendo que tá tudo transbordante. Não está faltando nada no cafezinho. Não está faltando nada em mim. Então, quando eu tomo o cafezinho, duas plenitudes interagem. Não tem um buraco negro de necessidade, eu devorando o pobrezinho do café e cobrando do pobrezinho seja a cura definitiva da minha insatisfatoriedade, ou cobrando isso de minha companheira, ou cobrando isso dos joguinhos que eu jogo, ou cobrando isso de nada, né? Essa é a prática, né? Não cobrar da realidade e de nenhum objeto da realidade que seja a cura definitiva da insatisfatoriedade, porque essa insatisfatoriedade ela só será aplacada com o treinamento da mente. E eu gosto muito da resposta do Shivaísmo para a natureza da insatisfatoriedade. O sufismo tem uma resposta que também é linda, eu não vou entrar aqui agora, mas acompanhem meu canal que vocês vão saber. O budismo também tem várias respostas aí para a natureza dessa insatisfatoriedade. E eu gosto muito também das respostas do budismo. Mas eu queria aqui trazer a resposta do Shivaísmo da Cachemira, porque ela nos ajuda a estabelecermos uma prática mínima para esse ano. Um treinamento da mente mínimo. Vamos combinar? Treinar a mente. Treinar a mente, né? Não deixem as vossas mentes ao Deus dará, minha gente, né? Vamos nos livrar dessa ideia, de que eu quase atribuo culpas ao surgimento dessa ideia, né? Mas não vou fazer isso. Dessa ideia de que ao Deus dará a mente vai se treinar sozinha, e não vai. E principalmente agora, com as IAs, com a IA geral sendo cada vez mais uma realidade, com todas essa guerra cultural, essa guerra de narrativas, com todo esse tentativas de geração de pânicos morais diárias, né? Vamos treinar a nossa mente e principalmente vamos nos treinar para sanar em nós esse desespero por nos completarmos no outro. Vamos abolir esse negócio da metade da laranja. Não tem metade da laranja nenhuma, pô. Ninguém é metade de ninguém. Nós somos totais, completos. Nós somos o cosmos. Não está faltando nada. Não está faltando nada em você, não está faltando nada em mim, acredite. Nós somos plenos, transbordantes, assim como tudo que nos cerca. Então, conhecer uma pessoa nova, já começa treinando aí. Não cobra da pessoa que seja a sua outra metade. Reconhece a pessoa como um si mesmo, completo, transbordante, purnatá. E reconhece a si mesmo como também um total, completo.
E que esse encontro não seja um encontro entre dois seres vampíricos tentando sugar o sangue um do outro, né? Que sejam duas plenitudes que se encontram para transbordar. Que essa seja a base dos nossos relacionamentos, tanto com pessoas quanto com a realidade que nos cerca. Pô, Rafa, mas você nem deu aí um arcano do ano pra gente. Dei sim. 45 minutos eu ensinei pra vocês sobre o mundo, porque eu tirei a cartinha do ano pra mim e decidi compartilhar com vocês o mundo. Uma mulher andrógena, um andrógeno, né? No centro de uma mandorla, cercada por 4 criaturas celestiais, totalmente à vontade no seu cosmos, sem nenhum senso de preciso de alguma coisa que é a última pecinha do meu quebra-cabeça. Ela está completa. Ela está plena. Ela está transbordante. Temos a representação da Pamela Smith. E temos a lindíssima representação do Aleister Crowley e da Frida Harris. O universo. Isso vale para nossa relação com o corpo também, né? Vamos parar com esse negócio de cresce porra. Vamos parar com esse negócio de no pain, no gain, por favor. Vamos parar de cobrar do corpo que atinja alguma coisa. Vamos parar de criar cisão entre isso que nós chamamos de eu e o corpo. Não há separação. É a mesma coisa. É uma totalidade. Uma totalidade a qual não falta absolutamente nada. Uma totalidade transbordante. Plena. E mais uma vez, não é plena como um recipiente que foi preenchido e ali não cabe mais nada. É uma plenitude transbordante. É a plenitude de um rio caudaloso. Meus votos para este ano é que vocês consigam estabelecer essa base com o outro e com seu próprio corpo, que não implique numa cobrança por satisfação desesperada, que não implique numa ideia de se completar com aquela experiência sensorial ou com aquela experiência intelectual, porque isso nos torna pessoas egóicas, narcisistas, egocêntricas, predadoras, vampirescas, pessoas perniciosas, pessoas que desvitalizam seus parceiros, pessoas que desvitalizam suas parceiras, pessoas que desvitalizam seus amigos, porque estão sempre desesperados com esse buraco e com a necessidade de alimentar essa bocarra enorme que nunca estará satisfeita, que sempre estará querendo mais. Que a gente possa virar essa chavinha, porque aquilo que eu mencionei no começo da compaixão não é uma mera lenda, né? Porque tem gente que diz, aqui compaixão é uma coisa viagem de budista. Não, é real, mas é real com o treinamento da mente, porque a gente já foi condicionado desde o dia em que nasceu a operar de um outro jeito, né? Então é um descondicionamento. Descondicionar-se é preciso. E o descondicionamento, de acordo com o tarô,
para este ano é o descondicionamento desse modo de operar de rapina, predador, saca? Que a gente possa reconhecer no mundo, nas pessoas e nas coisas, a plenitude. E que a gente possa reconhecer em nós mesmos a plenitude. E que todos os nossos atos, todos, não só aqueles propriamente tidos como espirituais, que todos os nossos atos, que cada respiração, que cada ação de corpo, fala e mente tem uma motivação um pouco mais ampla do que a autossatisfação dos nossos próprios sentidos. Um abraço, um feliz ano novo, que vocês possam, ainda que no horizonte tenebroso de apocalipse climático, de eleições caóticas e violentas, vocês possam encontrar uma base de lucidez dentro de vocês para pelo menos conseguir não ficar perdidas nas confusões que nos cercam, e que a gente possa estabelecer um centro de refúgio para o qual nós possamos sempre voltar e recarregar a barrinha da lucidez. Um abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.